Glória a Deus, convide o Rei da Glória para tomar o seu devido lugar entre nós nesse momento. Cantemos. Aleluia. Desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Uma boa noite, meu amigo, minha amiga. Que Deus venha abençoar a sua vida. É com imensa alegria que nós nos reunimos mais uma vez para iniciarmos essa semana juntos. E nada melhor do que iniciarmos a semana louvando ao Senhor, não é verdade? Por isso que nós decidimos hoje iniciar o culto com o louvor que nós acabamos de entoar a Deus. Uma forma diferente, mas a mesma forma de coração grato a Deus. A mesma forma de uma total entrega ao Senhor. Porque eu e você, é isso que estamos fazendo agora. Uma entrega a Deus e com o coração cheio de gratidão por mais essa semana em que Ele está nos abençoando para iniciarmos. Vamos falar com Deus? Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer
porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E reconhecendo, Deus, que Tu és poderoso, que Tu és misericordioso, nós nos colocamos diante de Ti agora. E queremos, Senhor Deus, nesta oração, dizer que Tu és bem-vindo, que Tu podes ministrar aos nossos corações, ó Paizinho de amor, de uma forma em que nós possamos nos sentir motivados, encorajados a continuar crendo no milagre que esperamos. Obrigada, Senhor Deus, porque esse mês de janeiro de 2010, nós podemos, Senhor Deus, ainda que seja, ó Paizinho, de forma onde cada um está em sua casa, mas podemos nos reunir, parar com todas as atividades, com todo o pensamento e toda a inquietação, ó Pai, para estarmos juntos com o mesmo propósito, que é o propósito de Te adorar, de Te bendizer e de receber da Tua parte a ministração da palavra. Por isso, Pai, vem renovar as nossas forças, vem, Pai, dar-nos o direcionamento e desde já Te agradecemos por este culto, pela oportunidade que temos de nos colocar diante de Ti e pedir perdão pelos nossos pecados, porque sabemos, Senhor Deus, que o pecado ele nos separa de Ti, mas da maneira que estamos, nós reconhecemos, Pai, que falhamos e que carecemos do Seu perdão. Por isso, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, na total dependência do Teu Espírito Santo, tanto para ter a liberdade de Te oferecer a nossa adoração, como também receber de Ti o maná do céu. Obrigada por este privilégio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é verdade? Só de termos a liberdade de poder pegar a Sua palavra, de termos acesso à Santa Escritura e a liberdade de falar com Deus, de expressar a nossa gratidão, de reconhecer que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Salvador e principalmente reconhecer que dependemos dEle para termos o perdão dos nossos pecados. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é que Deus, Ele não mudou. O nosso Deus continua o mesmo e Ele te ama e Ele te perdoa. Amém? Tomemos posse do perdão de Deus e com alegria nós vamos prestar um culto ao Senhor. Eu gosto muito dessa forma que nós nos expressamos diante de Deus, onde nós nos conectamos, onde paramos tudo. Talvez, se estivéssemos dentro do templo, tivesse uma reverência maior. Mas aí, no seu lar, e eu aqui, também na minha casa, eu te convido a prestarmos a Deus um culto de adoração e gratidão, com total reverência. É certo que em casa nós ficamos mais à vontade, mas eu gostaria que você se desligasse de tudo ao seu redor. Este é o seu momento que você se apresenta diante de Deus. Este é o meu momento que eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, eis-me aqui. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Porque essa liberdade que nós temos, há vários irmãos nossos, porque fazem parte do corpo de Cristo, porque um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador, assim como eu e assim como você. Muitos não têm esta oportunidade de ter um livre acesso à palavra de Deus. Muitos não têm acesso a uma internet para, nesse período de pandemia, poder participar de um culto de adoração. E Deus está nos dando esse privilégio. Então vamos valorizar este momento,
o momento em que paramos tudo para estar na presença de Deus. Independente do templo, é onde estamos. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse momento. E eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a louvarmos a Deus, a continuarmos com esse momento de adoração ao Senhor, com o hino do nosso inário. Pelo hino que entoamos. Eu gosto muito de prestar atenção na letra, tanto dos cânticos quanto dos nossos hinos, porque se nós pararmos um pouquinho e formos ler, nós podemos tirar também grandes lições e grandes momentos na presença de Deus ao ler a letra do nosso hino. Se você tiver à sua disposição, nosso inário, quer seja pelo computador, seu celular ou o inário físico, nós podemos ver quão grandiosas são essas letras e o quanto que fala ao nosso coração. Reserve um tempinho hoje ou amanhã e dê uma folheada. Leia um hino ou dois do nosso inário e permita o Espírito Santo de Deus te alimentar também com essa leitura. Antes de passar para o Ministério de Louvor, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, para estarmos juntos no nosso culto de oração e estudo todas as quartas-feiras às 20 horas pelo Google Meet. Tem sido momentos muito agradáveis. Nós estamos ali reunidos, cada um em sua casa, mas estamos conectados com o mesmo propósito de aprender mais de Deus, de testemunhar as bênçãos que o Senhor tem nos dado e também colocar diante de Deus as nossas petições e sermos intercessores uns dos outros. Quando nós esquecemos um pouquinho de nós mesmos e estamos intercedendo a Deus, orando pelo nosso irmão, orando pela nossa irmã, saiba que tem alguém também intercedendo por você, orando por você, colocando as suas petições diante do Senhor. E quarta-feira nós fazemos isso. É o nosso momento com Deus. Você é o nosso convidado. Aguardo você e sua família, quarta-feira,
às 20 horas, através do Google Meet. Vamos pedir a Deus que continue a abençoar as nossas vidas através dos louvores, através desse momento onde também, com alegria, vamos apresentar diante de Deus o nosso dízimo, a nossa oferta. E eu gostaria de dizer a você que ainda não estamos com a nossa conta da Inmetas pronta para que vocês façam seus depósitos. Mas se você sentir no coração e tiver como, entre em contato com a Verônica e nós daremos um jeito de você fazer a sua entrega. Mas agora eu gostaria de consagrar a sua oferta, consagrar o seu dízimo, consagrar a sua vida ao Senhor. E aí então nós vamos louvar com o Ministério de Louvor. Deus Pai, como é bom podermos, Senhor Deus, participar como colaboradores da Tua obra, como aquele e aquela que coloca também à disposição do Teu serviço tudo aquilo que temos, não somente o que somos, mas o que temos, porque sabemos que tudo o que temos é o Senhor que nos dá, o fôlego de vida, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso alimento e também a oportunidade para abençoarmos a Tua casa com as nossas ofertas, demonstrando a nossa gratidão pela Tua bondade para conosco. E mais ainda, Senhor, queremos consagrar também os dízimos, os nossos dízimos, ó Pai, que com alegria devolvemos a Ti em obediência à Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo de um modo geral e que possamos, Senhor Deus, nos alegrar, porque o Senhor nos permite participarmos, quer seja com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas com a nossa vida, com o nosso louvor, com a nossa entrega, com a nossa intimidade contigo. Só temos que Te agradecer, porque, Senhor Deus, sabemos que não somos merecedores de nenhuma graça, de nenhuma dádiva que o Senhor nos concede. Mas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, o Senhor nos agracia. Obrigado pelas Tuas bênçãos e pela oportunidade que temos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor como forma de gratidão. Em nome de Jesus, amém. Louvemos com o nosso Ministério de Louvor. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor com alegria, com o cântico, até chegar em Sião, porque é lá que nós queremos estar. É para lá que nós queremos que o nosso Senhor nos leve. Amém? Cante com alegria.
Ô coisa boa, não é verdade? Ô coisa boa é louvarmos ao Senhor, é adorarmos a Deus. E da mesma forma que já fomos ministrados e abençoados pelo Senhor, nós vamos continuar recebendo dele. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. E que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, venha tocar a tua vida, venha trazer aquilo que você está necessitando nesta noite e que o alimento de hoje consiga te sustentar até que você consiga ter o seu momento de intimidade com o Senhor. Não espere o próximo domingo. Alimente o seu espiritual diariamente. Amém? A começar por hoje. Estamos iniciando a nossa semana com o pé direito, podemos dizer, porque estamos iniciando, alimentando o nosso espírito. Amém? Vamos fazer a leitura de Gênesis 12, versos 1 ao 4, que diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Que Deus faça com que a sua palavra penetre em nossos corações neste momento. Meus irmãos, esse texto, este capítulo, trata de um período na vida de um servo de Deus, de um homem que até o momento chamava-se Abrão. Com o passar dos anos, Deus deu a ele um novo nome para trazer a ele a certeza da concretização de sua promessa. De Abrão passou a ser Abraão. Mas nós não vamos entrar no mérito da questão dessa mudança de nomes. Vamos deixar isso para um outro momento. Porque o que eu gostaria de destacar nestes 4 versículos que nós lemos, e que Deus venha trazer da sua graça, porque somos somente instrumentos na mão dele para abençoar a sua vida. E saiba de uma coisa, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, mas eu sou abençoada primeiro, porque Deus fala comigo através da sua palavra. E na minha simplicidade, Deus me permite, com muito temor, passar ao seu coração. Nós vemos aqui nesse texto, onde tem por título Deus chama a Abrão e lhe faz promessas. Nós vemos aqui uma primeira reação que Abrão teve diante da promessa de Deus. Nós vemos que Deus, o Senhor, simplesmente chegou para Abrão e falou assim: Abrão, sai da tua terra, deixa teus parentes aí, deixa tudo o que você conquistou e vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas é no decorrer da caminhada. Vá, que eu vou conversando contigo. Simplesmente vá. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para imaginar a situação deste homem. Ele não era mais um menininho. A palavra de Deus diz que Abrão estava aqui com 75 anos. Se bem que naquela época, 75 anos é um jovenzinho. Mas o interessante é que Abrão, ele simplesmente dá ouvidos ao Senhor. E a sua reação está aqui no verso 4, quando fala assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Glória a Deus por isso. Porque através da vida de Abrão,
Através desse episódio, quando Deus o chama, nós podemos perceber que para que eu e você continuemos como pessoas que confiam em Deus, nós precisamos expressar para Deus e para o mundo a nossa atitude, a nossa reação de confiança. Não tinha outra coisa, Abraão não tinha outra garantia que não fosse a palavra de Deus. Isso traz para mim e para você uma grande verdade. Deus, Ele cumpre a sua palavra, amém? Você pode glorificar a Deus? Um momento na vida deste homem, um chamado, um convite que nos ensina que uma pessoa que confia em Deus, a sua primeira reação é olhar para fora do seu mundo. Quando Deus fala com ele assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, Deus estava dizendo assim: Abraão, amplia a sua visão. Saia desse ambiente, saia do seu quadradinho, amplie a sua visão. E eu consigo entender em cima desse texto e nesses versos que nós lemos, que Abraão não titubeou. Abraão não falou assim: será que eu estou ficando doido? Meu Deus, o Senhor está falando para eu abandonar todas as minhas conquistas e eu vou pegar minha esposa Sarai e simplesmente eu vou sair? Vou deixar para trás a minha riqueza, vou deixar para trás os meus parentes? Mas é justamente isso que em muitos momentos das nossas vidas, Deus requer uma atitude de confiança. E se preciso for, você sair do seu quadradinho, tendo a convicção de que foi Deus que falou contigo, então saia. Saia deste quadradinho que limita a sua visão. Se o seu ambiente está fazendo com que você não consiga vislumbrar que existe algo além daquilo que você está, permita Deus abrir os teus olhos. O que podemos perceber aqui é que Abraão entendeu que Deus tinha algo além para ele. E ele parou. Ele deu ouvidos ao Senhor. Pegou a sua mulher. A única questão é que Deus tinha falado com ele aqui: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, sai, Abraão. Ou melhor, Abrão, porque aqui ele ainda era somente Abrão. Sai, você. E como ele já era casado, quando somos casados nós sabemos que somos uma só carne, ele não poderia sair deixando a sua metade. Ele foi lá, pegou Sarai e foi. Só que ele levou o seu sobrinho Ló. E aí, com o passar do tempo, acabou tendo um probleminha com Ló, que vocês podem ler nos próximos capítulos aí para frente de Gênesis. Gênesis 13, 14, mas enfim. Eu gostaria de chamar a tua atenção e te animar com as reações que Abraão teve quando recebeu de Deus um chamado. Qual chamado Deus tem feito para você nesses últimos dias? Talvez Deus tenha falado assim: filho, filha, sai do seu comodismo, entra no teu quarto e tira um momento de consagração, de entrega. Filho, filha, consiga entender que eu tenho muito mais para você. O que você precisa é ter intimidade comigo. Abrão compreendeu o chamado de Deus. Abrão deixou tudo e foi.
Ele foi porque ele sabia que ele poderia fazer a diferença. Ele não era como muitos que até olham, ouvem a voz de Deus, sabe o que precisa fazer, mas não se permite ampliar a visão. Simplesmente não estou enxergando aqui, está tudo bem. Ali onde a minha vista fica um pouco embaçada, onde me traz uma certa insegurança de mim mesmo, eu não vou à frente. Abrão sabia que muitos poderiam agir assim. E eu e você sabemos também que algumas pessoas que estão ao nosso redor, algumas pessoas no mundo, algumas pessoas na nossa família, são chamadas por Deus. E eu digo chamados por Deus, não quer dizer que você tenha a vocação, Deus vai te vocacionar para que você seja um pastor, uma pastora, um evangelista, um líder disso, um líder daquilo, não. O chamado de Deus é para ser filho, para ser filha, aleluia, glória a Deus. Este é o convite de Deus para mim e para você. O que é que tem impedido a sua vida de você verdadeiramente viver como filho e filha de Deus? Deus está chamando você nesta noite. Filho, filha, eu quero ampliar a visão que você tem do espiritual. Amém? Essa atitude de Abrão, de obedecer a Deus, de olhar para fora da sua tenda, de olhar para fora do seu mundo, de olhar para fora daquilo que ele era acostumado, me ensina, e eu gostaria de passar para você, que quando nós estamos atentos à voz do Senhor, realizamos feitos dos quais nós pensamos até que não somos capazes, mas Deus vai fortalecendo na caminhada, Deus vai dirigindo na caminhada. Abrão obedeceu porque além dele ver que Deus poderia agir muito mais do que aquilo que ele estava realizando através da vida dele, Abrão reconheceu a presença de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que muitas pessoas têm colocado em seus lábios palavras, muitas têm se permitido ser levados por nuvens de momentos, mas a nossa atenção tem que ser para a palavra de Deus. Se nós não estivermos como Abrão, atenciosos, sensíveis à voz de Deus, nós não vamos reconhecer a presença de Deus quando Deus se colocar e falar conosco. Sabe por quê? Porque quem não tem expectativa de fé não vê Deus em nada. É como se tomar um café. Você olha, você toma o café, mas para você esse café está indiferente das demais bebidas, de um chá, de um suco. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus tem nos proporcionado momentos com as nossas famílias. Deus tem nos proporcionado momentos de estarmos na presença dele. E mesmo que você já esteja liberado para sair para o seu trabalho secular, mesmo que você tenha suas atividades diariamente fora do seu quadradinho, da sua casa, saiba que Deus está contigo. Reconheça a presença de Deus em tudo. Mantenha a sua fé firme com Deus. O nosso Deus é maravilhoso.
O nosso Deus é fiel à sua palavra. Um outro ponto que eu consigo enxergar neste texto é que Abraão estava pronto para servir ao Senhor. Ele poderia questionar a Deus. Ele poderia dizer, mas Senhor, eu já tenho as minhas conquistas, eu já tenho aqui meu rebanho, eu já tenho isso, eu já construí aquilo. Não tenho como abrir mão disso. Mas Abraão fez diferente. Abraão confiou e Abraão percebeu que era Deus que verdadeiramente estava falando com ele. Não se permita ser guiado por vozes que não ministrem a verdadeira palavra. Deus fala contigo, meu irmão e minha irmã. A quem você tem dado ouvidos? Quem você tem permitido dirigir a tua vida? Quem você tem aberto as portas para direcionar as suas decisões? Ou melhor, você tem colocado os seus sonhos, aquilo que você pretende realizar ou as suas decisões diante do Senhor? Ou será que você é como um desses que olham, enxerga a situação, mas continua ali no seu quadradinho, vivendo somente o seu ambiente, não percebendo que Deus está limpando o caminho para você passar? Deus fez isso na vida de Abraão. E mesmo que em um momento Abraão permitiu-se ser levado por uma necessidade, porque Deus fez a promessa a Abraão, o Senhor fez a promessa, sai, que eu vou te fazer grande. Sai logo da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar que eu te abençoarei. De ti farei uma grande nação. Abraão, ele deve ter falado assim, esse é o cara, esse é Deus mesmo. Ele está falando comigo. Eu creio que Deus está falando comigo. Creia que Deus está falando contigo hoje, meu irmão e minha irmã, através desta palavra. Da palavra que é santa. Destes versículos que se encontram no livro de Gênesis, capítulo 12. E eu te convido a depois você ler todo o capítulo, não ficar somente nesses 4 primeiros versículos que nós lemos. Mas perceba em todo o capítulo as reações que Abraão teve. Reações que demonstraram que ele era um homem que confiava em Deus. A minha oração hoje é que Deus permita você também ser essa pessoa que demonstra através das suas ações, das suas reações, a sua confiança no Deus que você serve, no Deus que você proclama, no Deus que você se coloca pronto para servir. Abraão foi. Abraão foi. E a viagem não foi uma viagem curta, os passos estavam indo, o tempo foi passando, Abraão foi envelhecendo. E Deus ainda não tinha não tinha realizado o que tinha falado com ele. E Abraão permitiu-se ser deixado levar por uma nuvem que passava através de uma conversa de sua esposa, do desejo de sua esposa Sarai. E o interessante é que nesse período que Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos, Deus retorna a falar com ele lá mais na frente, depois de 13 anos. Deus retorna a falar com ele.
convocando Abrão a andar na presença dele e ser perfeito. Lá no capítulo 17, os versos 1 em diante. E nessa convocação, Abrão sente que não conseguiu esperar, quietinho, agindo conforme Deus, em um momento da sua vida. Talvez, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você esteja nesse um momento da sua vida também. Um momento em que você está frágil, um momento em que você tem se permitido ser alvo de muitas situações das quais você até tem caído. Abrão caiu. Em concordância com a sua esposa, para ter um filho. Ele coabitou com Agar, a escrava de sua esposa Sarai, e teve Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa de Deus. Porque quando Deus convidou Abrão para sair, e Abrão teve a reação de confiança, olhou para além do seu quadradinho, vamos dizer assim, olhou para além do seu mundo, ele ampliou a visão, ele confiou em Deus, ele sentiu que era verdadeiramente Deus que estava falando com ele. E ele foi. Mas o tempo foi passando e Abrão percebeu que já estava em idade avançada. Resolveu agir de forma a ajudar a Deus no cumprimento da promessa. Só que nessa queda de Abrão, com seu filho Ismael, Deus conhecia o coração de Abrão. E como eu disse, talvez você esteja nesse momento da sua vida em que as coisas não estão acontecendo, não aconteceram da maneira que você esperava. E você mesmo, olhando para fora do seu mundo, você mesmo ampliando a sua visão, mesmo você reconhecendo que Deus fala contigo diariamente através da sua palavra, através de um cântico, através de uma mensagem, seja qual for a maneira, mesmo reconhecendo que Deus está contigo, se colocando pronto para servir a Deus, você se culpa. Porque alguns pontos você ainda não conseguiu superar. E aí você quer parar no meio do caminho. Não faça isso. Não faça isso. No capítulo 17, Deus fala com Abrão, Deus convida Abrão, anda na minha presença e ser perfeito, Abrão. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Só que neste período, onde o Senhor tinha entrado com uma aliança com Abrão, onde o Senhor tinha feito a sua promessa, Abrão simplesmente acha que Deus está demorando. Talvez esse seja, não é verdade, o seu motivo de às vezes parar, não se envolver, não permitir-se se animar e não passar para o próximo aquilo que você sabe que você é capaz. O amor de Deus e a confiança no Senhor. Só que mesmo assim, depois de 13 anos do chamado, Deus retorna com propósito para a vida de Abrão.
Não espere 13 anos. Deus está falando contigo hoje também. Deus está lembrando que você também, como um filho, como filha, Ele tem te chamado e te colocado de uma forma tal em que você viva e tenha reações de uma pessoa que continua crendo, que continua confiando no Senhor. Deus, Ele não troca a sua bênção. Deus, Ele não muda a sua bênção. Deus, Ele permite que você caminhe. E quando você para e reconhece que você até falhou, mas que está disposto a continuar, está disposta a continuar, está pronto, está pronta para continuar servindo a Deus com o que você é, com o que você tem. Deus age da mesma forma com você como agiu com Abraão. Retorna com propósito. E lá no capítulo 17, Deus continua afirmando a promessa que foi feita anos antes. No versículo 6, Deus fala: far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Eu gostaria de encerrar a reflexão desta noite, te animando a você continuar crendo em Deus, a você não temer alguns momentos dos quais você até dá uma deslizadazinha. Saiba que na nossa vida muitas coisas se apresentam, mas para aqueles que são sensíveis a Deus, o Espírito Santo guia e continua firme a promessa e o propósito nas nossas vidas. É assim que Deus age. Então faça como Abraão, que a partir deste momento se torna Abraão, e Sarai, Sara, que também em sua velhice recebeu o milagre extraordinário do Senhor, se tornando fecunda e gerando a Isaac, seu filho. Permita Deus ser o seu Deus em tudo. Abraão nos ensina que quando Deus nos chama, nós temos a oportunidade de ampliar a nossa visão ou de continuar enxergando limitado. Abraão nos ensina que em todas as situações, Deus nos permite reconhecer a sua presença. Quer seja durante o dia ou a noite, dias bons, dias ruins, dias de alegria, dias de choro, dias de ganhos e dias de perdas. Reconheça a presença de Deus cuidando de ti. Sinta-se abraçado por Deus nos momentos que você não consegue nem erguer-se sozinho da cama. Abraão nos ensina também que mesmo tendo dado ouvidos à situação que no momento era contrária à promessa de Deus, mesmo ajudando ali para que se tornasse uma grande nação,
Abraão nos ensina que ainda continuava pronto para servir ao Senhor. Ele não se afastou de Deus, mas ele soube aguardar o momento de Deus falar com ele novamente. Reconheça Deus na tua vida. Reconheça Deus na vida do seu cônjuge. Reconheça Deus na vida dos seus pais. Reconheça Deus na vida dos seus filhos, netos. Reconheça Deus em você. Amém? Porque Deus, Ele está em nós. Ele habita em nós e Ele continua a direcionar os nossos passos. Deus continua estabelecendo aliança comigo e contigo. Deus continua se mostrando Deus. Como fala no versículo 8 do capítulo 17. Dar-te-ei a tua descendência a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Ouça neste momento o Espírito Santo falar contigo, meu irmão e minha irmã, independente de qualquer coisa. Ele é o seu Deus. Reconheça-o em você. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque quando nós reconhecemos Deus em nós, nós nos permitimos ser um canal de bênção para quem não está esperando nada mais da vida. Nós conseguimos ser um canal de bênção dentro da nossa casa, no ambiente secular. Nós conseguimos sim continuar distribuindo o amor que vem de Deus Pai. Deus não mudou a promessa que tem para você. E talvez você esteja se questionando. Ah, pastora, mas eu acho que eu não tenho promessa nenhuma, minha vida não está boa. Eu gostaria de convidar a você a se colocar diante de Deus, a perceber que em tudo Deus tem um propósito firme. E a menos que você não queira, Deus não cumprirá o que te prometeu. Mas se você quer, se você crê que esse Deus maravilhoso, esse Deus que agiu na vida de Abrão e da sua esposa Sarai, esse Deus que reverteu uma situação da qual, humanamente falando, não era possível. Sua esposa era infértil. Deus reverteu e ela gerou. E Abraão se tornou pai de uma grande nação. Deus quer fazer de mim e de você, neste ano que iniciou, o ano de 2021, pessoas capazes de gerar no outro, de gerar dentro do nosso lar vidas. Talvez Deus esteja agindo com você da mesma forma que agiu com Abrão. Porque Deus, ele tem uma maneira especial de tratar conosco. E você pode estar ansioso ou ansiosa demais e não consegue perceber que Deus ainda não te entregou a sua bênção totalmente, mas o que Deus tem te dado tem sido suficiente. Amém? Você pode glorificar a Deus pelo que você tem e pelo que em quem você é? Abrão, ele percebeu, ele reconheceu que não estava só. Deus estava dirigindo os seus passos.
E mesmo no momento em que ele deu aquela escorregadinha, tentando adiantar que tivesse o cumprimento da promessa de Deus, quando ele percebeu que Deus ainda o amava e Deus ainda tinha o controle da situação, acredito que em seu coração Abrão falou: continuarei servindo a Deus, porque o que Deus tem me dado tem sido suficiente. Aleluia, glória a Deus por isso, porque tudo o que nós temos é suficiente para o momento. Então, o meu convite é: não volte para o seu mundo fechado. Permita Deus ampliar a sua visão. Permita Deus te mostrar que você pode ir além daquilo que você pensa que é capaz. E que Deus não desistiu de você. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E se você acha que Deus está demorando um pouquinho, como Sara, Abrão, levado por Sara, acabou também achando. Porque quando Abrão recebeu o convite de Deus para sair da terra, deixar a sua parentela e caminhar por um caminho que ele seria guiado por Deus, para que ele demonstrasse a confiança no Deus que ele servia. Abrão tinha simplesmente 75 anos, como eu disse no início da reflexão desta noite. Para um homem daquela época, ainda era um playboy, era um jovenzinho. Passou 25 anos. De 75, Abrão se tornou pai de Isaque somente com 100. Espere o momento de Deus. Seja grato por aquilo que você tem. Reconheça que Deus tem te dado o suficiente. Alegre-se na caminhada. Porque Deus é que tem te direcionado, Deus é que tem guiado a sua vida. E Deus não deixou de ser o Deus vivo. Talvez você esteja esperando 1, 2, 3, 5, 10 anos para ver o cumprimento da promessa que Deus te fez. Mas pare e pense. Abrão esperou 25 anos. No nosso caso, não precisamos esperar tanto tempo. Mas se o tempo que estamos aguardando a nossa bênção e Deus cumprir a sua promessa em nossa vida se estender, que possamos nos manter firmes e crendo que Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra em nosso favor. Eu gostaria de terminar dizendo para você: não volte, ok? Jamais volte para o seu mundo se fechando. Jamais volte para aquilo que te limita. Olhe além, vá além. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma boa semana. Gostaria de orar por você. Paizinho, acabamos de refletir um pouco na tua palavra. Percebemos, Senhor Deus, que através do teu servo Abraão, Senhor Deus, nós podemos entender que muitas coisas não podem e não precisam acontecer da maneira ou no tempo que achamos que é devido. Porque o Senhor tem projetos e os teus propósitos, meu Pai, não podem ser frustrados. Por isso, ajuda-nos a continuar persistindo. Ajuda-nos, Deus, a nos manter firmes, reconhecendo que Tu estás conosco, porque Tu nos fortalece. Que possamos receber o ânimo necessário, que possamos receber, ó Deus vivo, aquilo que Tu tens para as nossas vidas.
e reconhecer que o milagre, que a promessa que o Senhor nos concede é porque o Senhor é fiel à sua palavra. Damos-te graças, Senhor Deus, por esta reflexão e pedimos que durante esta semana nós possamos, Deus, refletir e te agradecer, porque iniciamos esse ano de 2021 e queremos continuar na tua presença. Nos ajude a compreender ainda este período de pandemia, este período no qual estamos ainda voltando aos poucos às nossas atividades. Atividades estas que nos colocam em contato com muitos. Ajuda-nos, Pai, que através da mídia nós possamos também ter um encontro com muitos e que muitos se rendam a Ti por perceber que nós nos mantemos firmes confiando em Ti. Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa libertação, Tu és o nosso caminho. Oramos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco, hoje e sempre. E que você diga amém. Que Deus te abençoe. O meu abraço. Naquele que tem